Não faça isso com os seus erros. Fique nessa mensagem até o final e você vai descobrir o que não deve fazer com os seus erros. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a segunda mensagem da nossa série O que fazer com os nossos erros. E para tratarmos do nosso tema de hoje, nós vamos ler Isaías capítulo 46, versículo 12, onde nós encontramos o seguinte: Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Não podemos errar com os nossos erros. Deveríamos ter um compromisso com eles de forma a tratá-los de maneira adequada. Isso se dá porque os nossos erros são radiativos. Assim como a energia nuclear, nós podemos construir coisas ou podemos danificar a nossa vida. A energia nuclear é capaz de ser combustível para grandes navios, para transatlânticos. Mas também, se não soubermos lidar com a energia nuclear, pode haver vazamento e se tornar um gás tóxico e perigoso e mortal para a nossa vida. Da mesma forma, nós devemos tratar os nossos pecados com o mesmo cuidado, porque eles podem deixar de ser material de trabalho e podem se tornar um material tóxico em nossa vida. Devemos tratar os nossos erros com bastante atenção, para que nós venhamos a controlar os nossos erros e não eles a nos controlarem. Não devemos tratar os nossos erros com desleixo, com displicência. Nós deveríamos ter um compromisso de seriedade com as nossas faltas, porque com os nossos erros nós podemos construir a nossa vida, se nós soubermos aprender com eles. Por outro lado, com os nossos erros, nós podemos intoxicar as nossas vidas, podemos destruir as nossas vidas, se nós deixarmos com que eles tomem proporções, com que eles tomem espaço em nossa história. Nós temos que tratar os nossos erros com cuidado, temos que tratar com zelo. A nossa errância, a nossa erraticidade, ou seja, a nossa capacidade de errar, deveria ser tratada por nós com bastante reverência, como se fosse algo sagrado. Deveríamos tratar a nossa errância com o mesmo cuidado com que Deus tratou Caim, segundo as Escrituras. Caim cometeu um erro tão grave que Deus tratou aquele personagem com bastante cuidado, com bastante atenção. A nossa errância mostra que nós temos a capacidade de cometer erros, e não apenas isso, nós cometemos. A nossa erraticidade mostra que temos a tendência de errar, mas mais do que isso, nós erramos de fato. Então, nós temos que tratar a nossa capacidade de errar de uma forma que não nos prejudique. Antes, devemos tratar de uma forma que nos construa, que nos edifique. E a palavra de Deus nos aponta um caminho crítico para não falharmos com os nossos erros. Um caminho que pode ser determinante para nós, porque a depender da forma como nós tratamos essa indicação das Escrituras, isso pode nos levar para o desenvolvimento ou para o nosso fracasso. A orientação da palavra de Deus é esta: esteja disposto a tratar os seus erros. No texto que nós lemos hoje, a palavra de Deus alerta a respeito daqueles que não quiseram tratar os seus erros. Esses que não quiseram tratar os seus erros estavam apegados às suas faltas. E o desdobramento disso é que a palavra do Senhor mostra o resultado, as consequências disso. Nós verificamos isso claramente no versículo que nós lemos hoje. Então acompanhem comigo o que nós encontramos ali. Para começarmos a analisar esse texto, devemos primeiro entender onde ele se situa. Esse é um texto do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías foi um profeta que viveu na época dos reis de Israel. Foi a época em que a nação de Israel estava mais bem organizada politicamente na antiguidade. Aquela época era para ter sido a época de ouro do povo hebreu. No entanto,
não foi isso que aconteceu. Isso se deu porque o povo de Israel quebrou uma aliança com Deus. De maneira específica, quebrou a lei da terra. Deus havia feito uma aliança com a nação de Israel no Monte Ebal e Gerizim. Você pode encontrar isso em Deuteronômio capítulo 27 e o capítulo 28. Naquela aliança, a nação de Israel entraria na terra de Canaã, a terra seria o seu território, porém, se a nação cumprisse a lei de Deus, receberiam as bênçãos e permaneceria na terra. Se a nação quebrasse a lei de Deus, iriam manchar a terra sagrada e a terra iria expulsá-los do território. Essa aliança é conhecida como a aliança das bênçãos e das maldições. E é aí onde entra o ministério do profeta Isaías. Ele foi o profeta que apareceu para dizer à nação de Israel que havia quebrado a lei de Deus e havia quebrado a lei da terra e, portanto, estava chegando a hora em que a terra iria expulsá-los do território, em que seriam expelidos da terra prometida. Sendo assim, esse texto do profeta Isaías nos mostra que Deus tem algo a dizer. O versículo começa dizendo, ouvi-me, ou seja, ouçam-me. No Antigo Testamento, Deus não era um Deus estritamente religioso. Para o Antigo Testamento, Deus era um ser da realidade, do todo. Porque Deus é a origem de tudo que existe, de todos os seres e principalmente do ser humano. Deus é o ser mais elevado que se possa imaginar. O que acontece é que esse ser elevado e excelente tem algo a comunicar. Se ele é excelente, perfeito e elevado, então a sua mensagem é uma mensagem elevada. A Bíblia nos mostra, então, que Deus quer se comunicar. Deus tem uma mensagem, Deus tem uma palavra que precisa ser ouvida por nós. Encare as coisas da seguinte forma: Deus tem algo a comunicar para você. E aqui nesse texto específico, Deus quer comunicar para uma classe de pessoas correção. E continuando a olhar para o texto, você vai perceber qual é a correção que Deus está propondo. A outra coisa que esse texto nos mostra é que, se por um lado Deus tinha algo para comunicar, por outro lado, ele encontra ouvintes obstinados. O texto diz, ouvi-me, ó duros de coração. Os ouvintes de Deus a respeito desta palavra não queriam tratar os seus erros, as suas faltas. A expressão usada é duros de coração. A palavra duro do hebraico abir significa valente. Valente de coração. Era uma expressão hebraica antiga para simbolizar a atitude de um touro bravo, que não quer se deixar domesticar, que quer continuar primitivo e selvagem. Esse era um termo na língua hebraica para pessoa teimosa e obstinada. Esses ouvintes da palavra de Deus queriam guardar aquilo que não deveria ser guardado, que eram os seus erros. Eles estavam como que defendendo os seus erros para Deus não chegar até eles. Veja, nós deveríamos ser obstinados em coisas edificantes. Deveríamos ser obstinados em propósito de vida, em elevação espiritual. Não deveríamos ser teimosos em nossos erros, pecados e equívocos. Mas o texto ainda nos mostra que ser obstinado no erro traz consequências. E as consequências foram essas. Porque estavam obstinados em seus erros, eles ficaram longe da justiça. A palavra justiça aqui não é justiça jurídica, não é a justiça dos tribunais. A palavra justiça do hebraico tzedaká significa retidão, apontando para aquilo que é apropriado, para aquilo que é excelente. No Antigo Testamento, essa justiça aponta para o caráter de Deus. Justiça, retidão, excelência é algo que faz parte do caráter de Deus. Deus é apropriado, Deus é excelente e Ele quer comunicar esse caráter com os seres humanos.
Veja que os erros nos deixam longe das coisas elevadas, das coisas excelentes, nos deixam presos às coisas retardantes, às coisas que nos fazem regredir. É isso o que acontece com todos aqueles que não querem tratar os seus erros. Nós devemos tratar os nossos erros para que nós não fiquemos obstinados como os ouvintes desse texto da palavra do Senhor. Não cultive os seus erros, porque se você fizer isso, você vai estar falhando com eles, com a seriedade deles. Eles deixarão de ser material de trabalho para você e se tornarão tropeço. Se você cultivar os seus erros ao invés de tratar, você vai ficar longe da proposta de Deus. Você vai ficar longe da justiça que Deus quer compartilhar com você. Você vai ficar andando em círculos, numa dimensão humana, cheia de retrocessos e de fracassos. De acordo com Deus, os erros devem ser tratados. Deus não quer que sejamos duros de coração, que sejamos como touros bravos diante do refinamento. Porque tratar os erros ou querer tratar os erros é estar aberto para uma vida melhor, aberta para uma vida melhor. Saiba que a sua vida é feita de atitudes. Se as tuas atitudes forem primitivas, forem animalizadas, o que vai se produzir será uma vida primitiva. Porém, se as tuas atitudes forem refinadas, o que irá se desdobrar será uma vida refinada. Portanto, esteja aberto, esteja aberta para a proposta de Deus para você. Deus quer te elevar, Deus quer te refinar, Deus quer compartilhar com você o caráter dele. Ele quer compartilhar com você aquilo que a Bíblia chama de justiça, porque foi para isso que você foi criado, foi para isso que você foi criada. E essa foi a nossa mensagem de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, para que você possa acompanhar as mensagens todas as semanas. Um forte abraço e até a nossa próxima mensagem.